ele hoje, nos nossos dias, ele tem uma mentalidade, um pensamento até diferente do que tinham os jovens em tempos passados. Por quê? Porque antigamente os jovens eles não desfrutavam hoje, vamos dizer assim, do prazer, da alegria que hoje eles têm, mas principalmente voltada para essa parte do lazer, né? Porque cedo eles alcançavam já certas experiências na sua vida, onde já tinham que ter compromisso com o trabalho, às vezes com a família, na área doméstica, e eles acabavam não desenvolvendo, né, esse espaço que era o lazer que eles obtinham. No entanto, quando chega, né, esse processo de pós-modernidade, né, o aumento da produção tecnológica, também o aumento do individualismo, e inclusive, né, o lazer, o entretenimento, nós observamos que houve, né, uma maneira diferente de se pensar, porque uma nova mentalidade ela passou a ser apresentada, sendo que essa mentalidade ela tem ocupado um espaço muito grande, né, na mente dos jovens, e eu queria inclusive tratar um pouco acerca disso, né, e apresentar para os irmãos. Por quê? Porque essa hipervalorização que foi dada, inclusive acerca do lazer, né, desse espaço para a juventude, acabou que diminuindo a própria responsabilidade, a responsabilidade dos jovens. Então, é comum hoje, dentro da sociedade, você ver um jovem voltado simplesmente para essa área, né, do lazer, da diversão, porque há essa valorização e ele já não tem esse compromisso, porque ele acha que as necessidades ou responsabilidades elas são menores, né? Elas já não têm tanta significância. E não é bem assim. Nós temos que compreender que todos nós temos um compromisso, sim, e precisamos aprender a relevância de tudo isso. E nesse espaço eu gostaria de apresentar que é a seguinte questão, né? Somos jovens, né? Nós temos jovens dentro da igreja, no entanto, o jovem ele precisa compreender o seu chamado. E o chamado de Deus para os jovens, ele consiste em um princípio, que é exatamente o jovem cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida. E é exatamente aí que está a questão, né, de o jovem cumprir o que Deus ele quer para a sua vida, porque no meio da juventude nós vamos encontrar uma juventude que ela eu vou apresentar como uma juventude diferente de todas as demais juventudes, que é a juventude cristã, ou seja, o jovem cristão. Então, o jovem cristão, ele é diferente dos demais jovens, exatamente por esse propósito que ele já foi chamado e passou a compreender. Ou seja, tem o chamado de Deus e entende e compreende qual é a vontade dele para a sua vida. No entanto, olhando hoje até para o mundo religioso, como ele é, nós temos visto que está existindo algumas adaptações onde os líderes eles estão trazendo certos costumes ou práticas do mundo e adaptando, né, dentro do seu sistema religioso para atrair jovens. E, de fato, eles têm conseguido atrair jovens, mas não têm alcançado o que realmente é necessário, né? Porque os jovens são atraídos por essas facilidades, por esse lazer que ele realmente existe. No entanto, a palavra que precisaria, né, ser apresentada para moldar, né, para transformar, ela já não é aplicada, né? Ela já não é aplicada porque tem essa questão, né, de simplesmente apresentar essa hipervalorização. No entanto, nós, como educadores, nós que somos pastores da Igreja de Deus, sabemos que temos um compromisso em trabalhar com a juventude,
em levar a eles aquilo que realmente eles necessitam para a sua vida. Porque assim como Deus ele estendeu o chamado a uma pessoa já idosa, a um adulto, esse chamado certamente ele se estende aos jovens, à juventude, que é exatamente o mesmo chamado. E então, o chamado ao jovem, ele assim como qualquer outro chamado, ele vai abranger, né, esse propósito, que é exatamente o jovem entender que ele tem espaço dentro do reino de Deus, ele precisa desenvolver, né, esse espaço, né, no reino de Deus, o espaço dele que é exatamente dele. Por quê? Porque hoje quem está nessa idade, né, de juventude, da juventude, certamente ela precisa aproveitar esse tempo, como o próprio livro de Eclesiastes ele fala, né, que o jovem deve aproveitar esse tempo sim, porque é conferido a ele. Não é errado nós realmente termos um momento de lazer, um momento de alegria. No entanto, isso é um complemento daquilo que Deus ele proporciona a nós, principalmente quando nós nos dedicamos, né, na palavra do nosso Deus, no propósito de servir a Deus. E com relação a esse chamado de Deus e que o jovem cristão ele precisa compreender, é a grande questão de negar-se a si mesmo. E aqui, né, os jovens que foram chamados para esse propósito e realmente precisam desenvolver essa ação dentro da igreja, o jovem precisa compreender isto. Ele precisa negar-se a si mesmo em certas questões, em certos princípios em que ele vai passar até mesmo compreender o porquê ele precisa, né, tomar essa decisão, fazer essa renúncia, negar a si mesmo. E nós, como eu falei, como pastores que temos trabalhado em cima disso, temos focado nisso. Olha, recentemente, trabalhando, fui convidado, aliás, para levar uma palestra para os jovens em uma programação que teve aqui mesmo em Belém do Pará. E eu tive a oportunidade de ali, né, em uma conversa franca com os jovens, fazer algumas perguntas. E dentro dessas perguntas, eu não fui surpreendido porque a gente observa a maneira, né, como normalmente os jovens eles têm sido educados e têm sido preparados, né? E então, mas algumas pessoas ficaram, né, observando, porque das perguntas que nós fizemos, de maneira unânime, todos os jovens sim pensam em estudar, pensam em se formar, em obter uma boa profissão e alcançar a sua autonomia financeira, o que não é errado, de maneira alguma isso é errado. No entanto, quando eu passei para a questão espiritual, onde fizemos perguntas simples, os jovens eles, né, ficaram retraídos e até mesmo não responderam. Dentre os irmãos que aqui estão, foram perguntas que eu fiz, né, quem almeja ser um obreiro, quem almeja ser um pastor, né, quem está se preparando para assumir a responsabilidade, né, na frente da obra do Senhor. Das mulheres, né, eu perguntei, quem aqui já pensou em ser mulher de um pastor, de um diácono, ser esposa de um obreiro, né, uma mulher que seja dedicada, né, nessa finalidade. Então, o que nós vimos nessa parte, né, foi um vazio. Por quê? Porque não temos preparado, né, não temos trabalhado de uma maneira em fazer com que os jovens eles tenham essa ação, né? Eles aprendam a desenvolver isso. Por quê? Porque o jovem é alguém que ele ainda não alcançou esse pleno desenvolvimento, mas à medida que nós investimos em cima dele, né, que nós trabalhamos em cima dele e realmente convencemos pela palavra o que ele precisa fazer, né, ele precisa dedicar ao Senhor, certamente, né, ele vai passar a compreender e se destacar em cima disso. E é o que nós temos feito, né, a partir de então, trabalhado, né, para que os jovens eles aprendam a desenvolver, que dentro da igreja, assim, eles têm habilidade, têm capacidade, ele tem um potencial muito grande, por estar realmente na flor da idade, né, num processo de aprendizagem, onde ele
precisa desenvolver isso, então certamente o jovem ele pode sim ter essa capacidade de ter essa mudança na sua mente, essa mudança de pensar, inclusive acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque o que os jovens hoje eles têm dificuldade de apresentar é um grau de compromisso com Deus e com a sua palavra. Claro, eu não digo todos, mas vemos sim muitos jovens que têm se destacado dentro da igreja, e eu louvo a Deus por isso, né? Como a vida até dos irmãos que apresentam esse programa, a gente sabe sim do esforço, da dedicação, e oramos a Deus para que o Senhor apresente, né, jovens exatamente com esse propósito, com essa dedicação, porque isso nos alegra, né? Então, o jovem, a partir do momento que ele compreende esse chamado, que Jesus realmente chama a segui-lo, ele precisa entender o seguinte. Inclusive, ele pode fazer até mesmo a seguinte pergunta para si, como no caso, se Jesus ele me chamou para segui-lo, eu posso viver fazendo a minha própria vontade, ou seja, vivendo a minha própria vida? Porque é isso que nós, como cristãos, e eu digo agora de uma maneira geral, recebemos da parte de Deus a instrução. Pois quando somos chamados para seguir o Senhor, já não é bem assim, né, como nós mesmo até pensamos ou até imaginamos. Muito pelo contrário, é como o Senhor determina na sua palavra. Então, o chamado de Jesus, ele exige de nós, sim, né? Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, sim. E a graça, certamente, ela nos basta, e isso é evidente. Mas, ao entendermos o chamado de Jesus, nós precisamos andar em seus caminhos, e isso exige de nós, sim, responsabilidade. E o que seria, então, essa responsabilidade, né? Responsabilidade com a sua obra, responsabilidade com o entendimento que ele nos dá acerca do seu chamado, onde precisamos compreender que Jesus ele nos convoca para essa ação. Então, somos convocados e precisamos desse entendimento. Jesus nos convoca a essa ação, que é compreendermos essa necessidade de fazermos a sua obra, levarmos adiante a sua palavra, e certamente, com relação a nossas atitudes, fazermos com que as pessoas e mais jovens, eles alcancem esse propósito. Então, a Igreja de Deus certamente precisa trabalhar nesse espaço. Vemos esse espaço que é dedicado aos jovens e que realmente esperamos que os jovens eles venham interagir, que esse programa ele sirva para levar esse aprendizado, sirva para levar, né, esse compromisso, esse entendimento aos jovens que eles precisam desse compromisso. E é exatamente o que nós buscamos e nós procuramos. Nós não iremos jamais encontrar um jovem, né, com essa preparação toda. Precisamos sim trabalhar em cima deles. Jovens, eles podem se destacar, né, pela sua habilidade, pela sua competência. Nós, como líderes, certamente observamos os jovens quando eles chegam, que estão em ascensão, e o que nós precisamos desenvolver em cima desta juventude, para que ela possa aprender desses frutos. Porque os jovens eles estão em uma ascensão, sim, estão em um desenvolvimento, ainda não alcançaram a sua plenitude. E é exatamente esse momento que nós precisamos agir, é que nós precisamos desenvolver. E você, meu irmão, que é jovem, e você que recebeu esse chamado do Senhor, certamente o Senhor ele quer que você desenvolva, né, esse propósito, né, esse compromisso com Ele, né, de ter como um princípio levar a mensagem, principalmente como um testemunho em sua vida, né, como um testemunho em que você irá apresentar, e à medida que você puder, você anunciar a palavra, você falar exatamente por que você é jovem. Que o mundo em que nós vivemos hoje, o que não falta são atrativos para a juventude, mas atrativos que apenas satisfazem a natureza do jovem, né, os seus desejos naturais,
e não sacia, né, a sua sede, a sua fome espiritual, porque na realidade esses são os princípios propósitos que o mundo apresentou, objetivando exatamente afastar o jovem da presença de Deus. Mas você tem sim potencial, e o propósito de Deus para a tua vida é fazer com que você seja sim, né, contagiado com esse amor que Ele derramou no teu coração, que você tenha esse entendimento, né, que o Senhor convocou você a essa ação, convocou você a este propósito, que você precisa ser um jovem atuante, né, um jovem que realmente se dedique, né, se esforce na compreensão, né, compreendendo aquilo que Deus determinou a você a fazer na tua vida, e certamente à medida que você caminhar, né, que você se esforçar, você receberá maturidade, experiência, e você alcançará certamente o seu espaço, né, dentro da igreja, da obra do Senhor, e isso com muito respeito, porque as suas ações, elas são vistas, né, elas são contempladas, o seu esforço, a sua dedicação são contempladas não apenas por Deus, né, mas sim por aqueles que estão em torno de você, porque o seu testemunho, ele brilha, né? Ele resplandece diante da face dos homens. E você, como jovem, certamente você tem esse poder de influenciar. Ao invés de ser alguém que é influenciado, mas você conseguir influenciar, contagiar as pessoas, contagiar os teus colegas, seja na escola, na universidade, seja no trabalho, né? Contagiar exatamente com o que você recebeu, né? Com esse amor que você recebeu, contagiar as pessoas com as virtudes que você tem desenvolvido mediante a mensagem que chegou até você, onde Deus estabeleceu, mediante a sua graça, e você assim recebeu. Por isso, como nós vemos aqui, né, no texto em 1 João, no capítulo 2, versículo 4, como está aqui, né, aquela marca do programa, né, esse João que diz: e escreva vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações, e triunfaram contra o maligno. Então veja o que a palavra ela proporciona aos jovens. Então, como eu li no princípio, né, nós meditamos, você pode sim desfrutar de um prazer, da alegria que é proporcionada a você, mas que isso não seja a prioridade da tua vida, mas apenas o momento em que é proporcionado quando realmente você se dedica, se esforça em estar obedecendo a Deus. Deus proporciona a você esse momento para que você esteja, então, né, em alegria e desfrutando daquilo que de melhor lhe tem a oferecer. Portanto, meus jovens, esta era a mensagem, né, que eu tinha trazido a você. O meu tempo já está no limite, mas que você realmente receba, né, como um conselho para a tua vida, sabendo que você é um jovem que pense que está em ação, ou seja, está desenvolvendo, está, né, trabalhando na obra de Deus, porque um jovem em ação na obra de Deus, certamente, ele produzirá os seus frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Retomamos aqui de nosso estúdio. Você que é jovem, que estava na escuta, o nosso muito obrigado, aleluia. O nosso irmão pastor continua ainda. Eu tenho uma pergunta, pastor Cícero, a fazer, que o mundo ele tem muitas influências, os jovens não têm conseguido ter um compromisso com Deus por causa de muitas influências, ou seja, muitas coisas para tirar a atenção dos jovens. Observamos principalmente as redes sociais, que tomam muito tempo, e entre várias outras influências. E eu levando a questão para você, em relação a nós como jovens, como nós devemos fazer para nós vencermos essas distrações, vencermos essas influências do mundo. Você tem algo a aconselhar, pastor Cícero? Eu saí um instante, como é a pergunta? Que é
Aqui uma questão para levantar em relação... Nós sabemos que o mundo tem muitas influências. Observamos que muitos jovens não conseguem manter uma firmeza, eles caem. Então, em relação a isso, como é que o jovem consegue vencer essas influências do mundo? É um conselho que você tem a dar para o jovem se manter fiel a Deus. Na realidade, quando nós mantemos uma atividade, né, ela seja como um hábito, uma rotina em nossa vida, e nós desenvolvemos isso, obviamente, dentro da igreja, nós percebemos que os jovens, eles tornam-se cativos e já não tem espaço para essas coisas do mundo, né? E nós fazemos isso aqui, nós temos exemplo aqui na Igreja de Deus, onde os jovens, eles sempre estão desenvolvendo, né, essa atividade dentro da igreja, né, participando, e, acima de tudo, nós procuramos transmitir a eles, né, a importância de eles estarem, né, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, né, participando disso. E quando eles recebem essa instrução para a vida deles e passam, né, a desenvolver, eles se sentem fortalecidos, eles são dos seus jovens, porque o temor chega no coração deles. E assim como diz a palavra, né, eles estão fortalecidos em Deus, estão fortalecidos na força do poder de Deus, e eles resistirão, sim, a esse lado do inimigo, resistirão ao que as tentações que o mundo tem oferecido, que de certa forma, sim, tem aprisionado muitos jovens, principalmente quando se trata desse processo hoje tecnológico, que é apresentado como algo cativante e que realmente cativa. Mas o jovem, se ele realmente deixar se levar pelos conselhos do Senhor, né, como diz ali Salmo 119, como o jovem guardará o seu coração puro, né, observando os mandamentos de Deus, dedicando o seu coração a isso, e muito mais que isso, buscarmos fazer com que o jovem ele tenha ciência de que responsabilidade não é algo que hoje as pessoas têm como algo ruim, algo que vai torná-lo diferente dos outros. Não, responsabilidade são virtudes que nós já deveríamos apresentar. Nós mantermos esse compromisso com a igreja, mantermos esse compromisso, né, com nossa família, porque isso se faz ser necessário na vida de todos os jovens. Mas é exatamente isso. Quando o jovem ele se entrega realmente e ele procura dedicar-se nesse princípio, ele não vai dar margem, não terá espaço para as influências negativas. E isso vai fazer, sim, a diferença na vida dele, e ele conseguirá, assim, vencer, né, as artimanhas do inimigo. E, contudo, essas facilidades que hoje se apresentam simplesmente com o propósito de cativar os jovens, né, de cativar as pessoas para que elas realmente não dediquem tempo nem espaço, tanto na obra de Deus como na adoração ao Senhor. Amém, pastor Cícero, muito bem comentado, bem colocado. Então, graças ao nosso Deus, que os jovens, acima de tudo, possam acatar esses conselhos, muitos conselhos de nosso amado pastor Cícero, com certeza muita experiência, muito aprendizado das Escrituras, e conforme está escrito que as palavras dos sábios são como aguilhões bem fixados, são como pregos bem fixados, e assim a palavra dos sábios é uma palavra que prevalece, aleluia. Então temos nossos irmãos sintonizados, graças a Deus, temos nossos irmãos sintonizados para a honra e glória do Criador dos céus e da terra, graças a Deus. Vamos aqui, eu tenho alguns áudios que eu recebi e já salvei aqui. Eu enviei para mim mesmo, para mim não perder. Temos aqui a participação de minha mãe. Vamos ouvir esse áudio. Pai esteve conosco. Estou aqui na escuta do programa.
estou aqui pedindo o hino 59. E aí eu peço também que Deus abençoe meu filho, o irmão Alex, e todos os irmãos da igreja que estão escutando. Amém. Amém, minha mãe querida, minha extraordinária mãe. Aqui, graças a Deus, o Brasil e o mundo ouvindo a sua voz. Graças a Deus. Então, desde já, louvamos ao nosso Deus. Então, que o Senhor, Ele venha a ser louvado. Deus, Ele venha a ser exaltado. Então, continuamos aqui com a nossa programação maravilhosa. Conforme nossos irmãos disseram, uma programação maravilhosa. Temos aqui mais um áudio que nosso irmão Marcelo nos enviou, o nosso irmão forte, o nosso irmão extraordinário. Vou procurar aqui digitar para ser mais rápido. Estamos aqui quase no final, então vamos aqui ouvir esse áudio. Passei contigo, irmãos. Aqui é a irmã Maria Luísa de Crateús, congrego na igreja do irmão Raimundo Alves. Que a paz seja com todos meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui na escuta do programa, maravilhoso, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com esse talento, viu? Eu admiro muito meus irmãos. Eu adoro escutar a rádio Encontro com Deus. Só mais dessas pregações maravilhosas que a gente assiste. A gente vai ficando mais maravilhada, mais contente com Deus, né, irmão? Firme. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nós todos, né, meus irmãos? Fica com Deus. Eu estou aqui na escuta. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos agora ter que acelerar aqui para muitas participações e nós não queremos deixar passá-las. Então vamos aqui de onde nós paramos lá no nosso WhatsApp. Irmão Alex, quem aqui nos acompanha? Nossa amada irmã Miriam Souza, aqui do Pitanga, aqui em Tianguá, irmão Nathaniel. Nossa amada irmã aqui está conosco. Ela diz: oi, que a paz seja convosco. Estamos na escuta, minha mãe e eu. Irmã Creuza, quero ouvir o hino 52, O Amor, do irmão Marcelo Plácido. Se for possível, irmão Nathaniel. Amém. Então, hoje não, irmã. Então nós lemos agora, mas no próximo programa você pede que a gente aqui coloca para tocar, irmão Alex. Quem sabe sexta-noite, né? Assim é um programa. Vamos, em nome de Jesus, fazer a estreia da noite, do início do sábado, né, irmão Nathaniel? É a reestreia, mais um programa. E a irmã pode pedir. Não vai dormir cedo, irmã Miriam. Com a irmã Creuza vão ouvir esse programa e todos os ouvintes que pediram os hinos. Minha mãe também pediu 59, não vai dar tempo. Peça à noite que a gente aqui recebe o comando. E o Paulo Augusto, vamos ouvir esse áudio. Natanael, mais uma vez, pai seja com Chico, irmão Alex. Amém. Os filhos da irmã Maria e do irmão Alexandre são 3 irmãos, não são 2 não, viu? Você pode perguntar aí que ela vai responder no ar. É só pra retificar, com certeza são 3, viu? Pois a paz, irmão. William, Jeane e Gabriela. Ai, a Gabriela, então a sincronia tá sendo tão grande, depois eu vou pensar que é só uma pessoa, irmã Alex. É, isso mesmo. A sincronia tá tão boa, então depois a gente pensa que é só uma pessoa só. Vamos lá. Aleluia. Então a irmã Maria da Soledade. Verdade, irmão William, Jeane e Gabriela. Aleluia. E vamos aqui, nosso irmão Marcelo. Ele diz: paz seja convosco. Estou aqui na escuta, preparando a edição do próximo programa Informativo ID, que vai ao ar nessa terça-feira às 21 horas. Sim, você sabe que toda segunda, terça-feira do mês tem um programa Informativo ID. Então não perca, um programa com certeza magnífico. Nossa irmã Rita Cardoso nos acompanhando. E aqui a nossa irmã, nossas irmãs aqui nos dando aqui o feedback do programa. E a nossa irmã Maria Ariana, aleluia. Ela diz assim: que bom que vocês voltaram. Amém. Então, graças a Deus. E temos aqui o pastor Lucas, irmão Alex, que faz o programa A Luz das Escrituras, todo primeiro dia da semana às 7h30. O que ele nos diz, irmão Alex? Diz assim: que a paz seja convosco. Abraço aos ouvintes.
principalmente aos jovens que estão ouvindo. Que Deus abençoe poderosamente aos apresentadores deste programa. Pastor Cícero, satisfação estar ouvindo o irmão. Transmita nossa saudação à Irmandade da região, em especial à sua família. Ele deixa um versículo aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e o sal foi espido com que se há de salgar. Para nada mais presta senão para lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aleluia! Eu já aviso o nosso pastor Cícero, que está na escuta. Irmão, no final você faz a oração e você responde esses comentários dirigidos a você. O nosso pastor Lucas, ele diz que a juventude da Igreja de Deus venha ser sal da terra e luz do mundo, com certeza. Nosso irmão Marcelo aqui, aleluia, ele aqui comentando, graças a Deus. Você ouviu aquelas mensagenzinhas? É nosso irmão aqui, Marcelo. Ele diz assim, graças ao nosso Deus. Então, para a honra e glória do Criador dos céus e da terra, estamos aqui. Glória a